Fala, gente! Beleza, beleza? O João voltou, vocês voltaram, vamos aqui. Agora nós vamos, já vimos a parte histórica, já vimos as emissões, né, as principais emissões, e agora vamos para a cinética radioativa, tá? Essa cinética que é tão intrínseca desse conteúdo, é importante que você lembre disso, tá? Aula 3 do nosso módulo 10, ok? Lembra aí, ó, o símbolo de radioatividade já está presente. Gente, essa cinética é uma cinética extremamente própria da radioatividade, tá? Primeira coisa importante é que a velocidade da reação ela é proporcional ao número de núcleos radioativos. A gente chama de... Toda cinética radioativa, ela é uma cinética de primeira ordem. Ela é proporcional ao número de núcleos radioativos, tá? Então, diretamente proporcional. Quanto maior o número de núcleos radioativos, maior é a cinética da reação. Fácil, né? Tranquilo. Esse K, ou lambda, é a constante radioativa, né? Assim como você tem uma constante cinética das reações químicas, aqui você tem a constante radioativa, que ela é a identidade de cada radioisótopo. Cada radioisótopo tem a sua constante. A velocidade aqui é a velocidade de desintegração e o N é o número de núcleos radioativos, tá? E aí a gente entra na parte fundamental dessa matéria que chama meia-vida, ou período de semi-desintegração. Vamos lá, Odmezera. É o tempo necessário para que aquela atividade, para que aquele potencial radioativo na amostra se reduza à metade. É o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre. Ou seja, a amostra se reduz à metade. Capacidade radioativa caindo à metade. Beleza? Existe uma equação que rege isso. Na verdade, gente, a lógica aqui é sempre a metade da metade da metade. Então, é uma PG de razão meio decrescente. Metade da metade da metade. Então, quando você tem aqui, por exemplo, a amostra, né? Aqui, a atividade dela estava ligada a esse M0. Depois de uma meia-vida, depois de um período de semidesintegração, vai cair a metade. O que é a metade? É 2/1. Depois de 2 períodos de semidesintegração, vai cair a metade da metade, ou seja, vai cair a 1/4, né, que é 2 ao quadrado. Depois de 3 meia-vidas, é a metade da metade da metade, ou seja, 1/8. O que é 1/8? É 2 ao cubo. Então, você percebeu por que nós temos essa fórmula, né? Essa fórmula nada mais é do que a metade da metade da metade. O que é esse X nessa fórmula? Indica o número total de meias-vidas que já se passaram. Uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas, entendeu? E o que é esse T aqui? Esse T, eu representei aqui, esse T grandão aqui. O T é o tempo total transcorrido. Tempo total. O que é esse tempo total? Nada mais é do que a quantidade de meias-vidas, uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas, vezes o período de meia-vida, que recebe esse símbolo P ou T meio, T e a fração meio. Beleza? Então, não há necessidade, gente, de gravar essas fórmulas, tá? Por quê? Porque você pode muito bem fazer isso de uma forma mais manual, entendeu? Mas, se lembrar, agiliza a sua vida, tá? Então, olha só essa questãozinha aqui, só como exemplo. Você tem o iodo 125, é uma variedade radioativa, tá? Ele tem aí uma meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 restarão 6 meses a partir de uma amostra de 2 gramas? Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Primeira coisa, ele falou 180 dias, não falou? A meia-vida é de 60, ele quer saber depois de 6 meses, então o que é 6 meses? São 180 dias. Tá. Se a meia-vida é de 60 dias, 60, 60, 60. Então, serão 3 meia-vidas. 3 meia-vidas, 3 decaimentos. Metade da metade da metade. Entende? Então, o que seria isso? Seria sobre 8. Você vai pegar a massa
né, inicial, a amostra inicial, a amostra radioativa inicial, e aí você vai cair a metade, da metade, da metade. Então, vamos lá, era 2, né? Quando cai a primeira vez, vai para 1. Quando cai a segunda vez, quando decai a segunda vez, vai para meio. Quando decai a terceira vez, vai para 0,25. Então, começou com 2, mas depois de 3 meia-vidas, já estávamos em 0,25. Então, esses decaimentos, todos eles radioativos, seguirão essa curva aqui, ó, essa curva exponencial aqui, ó. Beleza? Então, ó, o que é um período de meia-vida? É quando o número de núcleos radioativos se reduziram à metade. Né? Agora, quando cai a metade de novo, é mais uma meia-vida. Quando cai a metade de novo, é mais uma meia-vida. Então, essa é a curva de decaimento radioativo, em porcentagem, 100, 50, 25, entendeu? E vai tendendo a 0. Né? Gente, é importante aqui a gente comentar com vocês essa tabela, tá? Aqui eu não quero que você decore nada, que se assuste com nada. É só para te mostrar que cada radioisótopo tem a sua meia-vida, entende? Cada radioisótopo, por exemplo, você tem radioisótopos aqui de bilhões de anos. Você tem radioisótopos de dias, a meia-vida deles. Você tem radioisótopo de minutos, né? Então, isso é importante para a medicina, por exemplo. Né? Quando ali a pessoa vai usar um contraste, ou seja, ela vai ter que assimilar material radioativo. Então, o ideal é que aquele material, pré-requisito dele, um deles, é o quê? Ter uma meia-vida curta. Por quê? Porque em pouco tempo ele já se degrada, né? Já se desintegra, já emite toda a radiação e pronto. Durante o tempo ali de exame, você fica ali internado um pouco, né? Fica preso ali um pouco, e depois os caras já te liberam, entendeu? Agora, olha só, por exemplo, olha a problemática quando a gente fala do acidente de césio, né? Que eu vou falar lá na aula 5. O césio, a meia-vida dele é de 30 anos. Então, de 30 em 30 anos é que a atividade se reduz à metade. Então, é lógico que é um problema durante muitos séculos. Entende a lógica? Beleza? E existe um termo que não é comum nos vestibulares mais, no Enem não deve aparecer, mas eu só vou citar ele aqui, que é o termo vida média, viu? Aparentemente é a mesma coisa, mas assim, por definição não é. Tá? Vida média não é a mesma coisa que meia vida. Vida média é o tempo médio que um átomo demora para se desintegrar. Entendeu? É o tempo médio que um átomo demora para emitir radiação. Tá? Então, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas eu só quero te dizer que não é a mesma coisa. A vida média é o inverso daquela constante lá do comecinho da aula. É o inverso da constante radioativa. Tá? Só para você ter noção numérica, o período de meia-vida equivale a 0,7 da vida média. Equivale a 70% da vida média. Tá? Mas vida média, como não é um tema recorrente em provas de Enem, então vamos para a próxima. A aplicação que o Enem adora de meia-vida, gente, é carbono 14. Eu acredito que vocês saibam disso. Carbono 14 é uma aplicação que o Enem ama. E o que eu quero que você tenha noção? Tá? Eu quero que você tenha noção assim, ó. Vou até ali na frente um pouquinho para você primeiro. Ó, o carbono 14, gente, ele é um isótopo natural, sabia? Ele é formado na atmosfera de forma totalmente espontânea, natural. O homem não participou dessa formação. Na verdade, o que acontece? Nêutrons oriundos, né, lá dos raios cósmicos, tá? Ó, os raios cósmicos eles entram na atmosfera terrestre e colidem com um átomo, criando um nêutron energético. Então, você tem a questão de raios cósmicos, que a partir deles é gerado nêutrons, né? A colisão deles com alguns tipos de moléculas. E aí, esses nêutrons, eles energizados, né? Eles colidem no nitrogênio 14, transformando em carbono 14. Então, assim, você não precisa ser um perito nisso, eu só quero que você saiba que o carbono 14 faz parte da atmosfera nossa. Quando a planta absorve esse carbono 14, através da fotossíntese, ela sequestra esse carbono 14 e agora esse carbono passa a fazer parte da constituição dela. Quando um animal e uma pessoa vai lá e consome, né, essa planta, ela terá, a partir desse momento, o carbono 14 no seu organismo.
né, entendeu? E ali, muitas vezes, até participando das trocas gasosas, nossa, o carbono 14 passa a ser frequente, entendeu? Agora, e aí, enquanto você está vivo, presume-se que o carbono 14 presente no seu corpo seja constante, enquanto você está vivo, porque você recicla ele. Entende? Agora, quando você morre, aí é que começa a ideia da datação. Quer ver? Vamos voltar aqui agora, para você ter uma noção bonitinho. Ó. Então, ele é produzido na atmosfera, tá? A concentração de carbono 14 na atmosfera ela se mantém praticamente constante, dentro do nosso corpo também. Você consegue usar essa datação, que é tão falada lá na história, né? Para organismos que contêm carbono, né? Do tipo madeira, carvão, osso, tintas que derivam de plantas, tá? Então, nem todo objeto você vai conseguir datar usando carbono 14, tá? Já comentei sobre essa lógica, né, da utilização do carbono 14. Aqui é importante já uma aplicação do carbono 14. O santo sudário, né, que descobriram um santo sudário pirata, né, e eles provaram que ele era pirata, por quê? Porque a datação diz que ele não é o pano que revestiu Jesus. É um pano já da Idade Média, entendeu? Então, furada, O carbono 14 ele é radioativo, ele é um emissor beta, gente, tá? Ele é um emissor beta, ele se transforma em nitrogênio 14. E aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que é o ponto de começo de análise, é justamente o momento em que aquele organismo, né, aquela espécie morreu. Então, a partir de agora, ela já não recicla mais esse carbono. Então, agora, a cada 5.730 anos, que é a meia-vida do carbono 14, a cada 5.730 anos, essa concentração de carbono 14 vai se reduzir a metade. Metade, da metade, da metade, da metade. Beleza? Então, eu acho que você entendeu, né? O organismo morreu, a cada 5.730 anos, o que tem ali naqueles tecidos, nos ossos ali impregnados, a atividade vai se reduzindo a metade. E aí você consegue ter uma estimativa da idade daquele objeto. Olha aqui que legal, ó. O peixinho, né, acabou de morrer, então ele tem lá uma certa concentração de carbono 14. Depois de uma meia-vida, você percebe que parte do carbono 14 já se transformou em nitrogênio 14. Depois de mais uma meia-vida, mais uma parte de carbono 14 se transformou em nitrogênio 14. Viu que legal isso? Você vai tendo cada vez menos carbono 14 na amostra. Louco, hein? Massa demais. Olha só. Aqui é só por curiosidade, né? Existem vários processos de datação, usando urânios, usando potássio, usando rubídio. Né? E o que a gente está falando mais propriamente dito agora é a datação com o carbono 14. Beleza? Olha só, gente, essa aula foi fundamentalmente para você entender o que é meia-vida e para você entender que ela é muito aplicada na datação de carbono 14, tá? Vocês verão nas questões que é muito comum no Enem aparecer isso, e é um tema curto, de tiro curto, e você joga na primeira divisão. Então, eu tenho certeza que você vai matar essa. Valeu, tchau!